Bom, pessoal, ainda falando de reprodução, né, tem alguns conceitos que vocês precisam saber, né, para poder a gente começar a falar um pouquinho mais dos termos técnicos relacionados à carcinicultura. Então, um desses conceitos relacionados à reprodução é a questão das gametas, né, tanto feminina quanto masculina. Então, uma dessas gametas, né, que é o espermatozoide, ele vai estar localizado na massa espermatofórica que o macho libera no momento da cópula. Então, quando eu falar de espermatóforo, né, justamente essa massa gelatinosa que contém o espermatóforo do camarão. Então, no ato da reprodução, o camarão ele deposita essa massa espermatofórica no télico da fêmea. Isso quando a gente estiver falando de camarões peneídeos, né? Outro termo importante que vocês devem saber é quando eu estiver falando de gonopódio. Gonopódio, ele é o órgão copulador, isso tanto do macho ou da fêmea, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco a questão do dimorfismo sexual e eu vou estar falando de gonopódio, né? Então, saibam que quando eu falar de gonopódio, eu estou falando do órgão copulador de ambos os gêneros. E as gametas, né? Que são as células dos animais que são utilizadas aonde? Na reprodução. O macho utiliza o espermatozoide e a fêmea utiliza o óvulo, né? Então, esses conceitos são bem simples aí que a gente vai estar falando a partir de agora. Então, quando eu falo dos camarões peneídeos, primeiramente, eu vou falar do dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual, são características que os machos e as fêmeas vão possuir que permitem a sua diferenciação. Então, o dimorfismo sexual, tanto no macho quanto na fêmea, vai diferenciar tanto para os camarões peneídeos quanto para os camarões carídeos. Nos camarões peneídeos, para identificar o macho e a fêmea, a gente tem que saber duas estruturas que são exclusivas de cada gênero. Por exemplo, o macho ele possui apenas o petasma e a fêmea ela possui o télico. Então, bora falar primeiro do télico. Então, o télico ele é uma estrutura especializada em receber o espermatóforo do macho. Então, ele vai ser o órgão que vai receber o espermatóforo do macho. Já o petasma, ele é uma estrutura que só é apresentada no macho e é justamente ele que vai depositar o espermatóforo no télico, tá bom? Então a gente tem essas duas estruturas que vão diferenciar tanto o macho quanto da fêmea, né? Mas isso, só lembrando, gente, é o camarão peneídeo, tá bom? Então vocês observam bem aqui numa foto real aqui a localização do petasma do macho, né? Então ele fica bem aqui na base do abdômen. Então essa é a localização do petasma, né? Então uma estrutura utilizada para transferência dos espermatóforos para o télico da fêmea. Então o macho, no momento da cópula, vai liberar o espermatóforo lá no télico da fêmea, utilizando o seu órgão copulador, que é o petasma. Então aqui nessa imagem nós observamos uma fêmea onde nós estamos localizando nessa massa branquinha aqui, justamente nessa região que se encontra o télico. A gente consegue perceber que essa fêmea já está com o espermatóforo armazenado. Então o macho aqui ele já copulou com essa fêmea. Essa é uma fêmea que já está com a massa espermatofórica na base do quinto par de periópodo. Então, só a nível de informação, aqui nós estamos vendo a base do cefalotórax. Esses apêndices aqui são os periópodos, como eu já mostrei para vocês. Aqui tem o primeiro par de periópodo, segundo, terceiro, quarto e quinto par de periópodo. Então, se conta os periópodos daqui de cima para baixo. Então, toda vez que vocês forem identificar uma fêmea de um camarão peneídeo, que isso fique muito bem claro, a gente identifica a fêmea olhando justamente a base do quinto par de periópodo. E a gente consegue identificar se ela está com a massa espermatofórica no seu télico,
justamente por essa região, se ela estiver branca. Se ela não estiver branca, ela não está com a massa espermatofórica. Quando os óvulos estão prontos para serem liberados, ela libera bem aqui, próximo ao télico, onde ocorre a fecundação. Lembrando que a gente está falando de camarão peneídeo. Então, aqui esses camarões eles não vão incubar os óvulos, eles vão apenas liberar na água. Agora, falando dos camarões carídeos, o dimorfismo sexual ele vai diferenciar um pouco. E é um pouco mais difícil de se identificar, porque apresentam poucas características que a gente pode diferenciar o macho da fêmea, né? Por exemplo, eu posso diferenciar o macho da fêmea identificando os apêndices masculinos, mas os apêndices masculinos eles vão estar localizados no segundo par de pleópodos. Quando a gente vai mais para essa região aqui, eu tenho dois filetezinhos. Quando se tem dois filetezinhos, eu posso dizer que um é o apêndice interno e o outro é o apêndice masculino. Então, eu estou diante de um macho. Além disso, uma outra forma de identificar o camarão macho do camarão que é fêmea, eu olho no ventre do abdômen e passo o dedo nessa região. Se eu encontrar um espinho, então eu estou diante de um macho. Então são essas características que me permitem diferenciar um macho de uma fêmea de um camarão carídeo. Lembrando que os camarões carídeos eu posso ter como representante o Macrobrachus amazônicos e o Macrobrachus rosenberg. Lembrando que o Macrobrachus amazônicos é o nosso camarão regional. Então, apenas a nível de comparação, eu posso comparar a fecundidade dos camarões peneídeos e dos carídeos. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho um Diptopena joannameyi e no lado direito eu tenho um Macrobrachus rosenberg. A faixa de fecundidade do Litopena joannameyi, de um camarão peneídeo, varia de 60 a 200 mil ovos por desova. Quando eu comparo com um camarão carídeo, essa fecundidade já cai muito, de 6 mil a 10 mil ovos. É por causa dessas características que os camarões carídeos adotam o cuidado parental, que seria a incubação desses ovos, justamente para maximizar a sobrevivência dos organismos aí que vão eclodir, das larvas de camarão, dos seus filhotes. Tá? Então, por mais que eles tenham uma fecundidade baixa, eles adotam o cuidado parental que se mostra através da incubação dos ovos com essa finalidade de aumentar a sobrevivência. Aqui eu estou só mostrando já a fecundidade, como é que varia bastante também, de um camarão que é o chamado de camarão tigre. Então esse daqui é o Marsupenaeus japonicus, que é um dos camarões que são mais cultivados no mundo, né? Então a fecundidade dele gira em torno de 700 mil ovos por desova. Então a gente percebe também que dependendo da espécie, isso varia bastante, essa fecundidade. Infelizmente, essa espécie não se adaptou ao clima do Brasil e não pôde ser introduzida. A espécie que mais se adaptou e que atualmente é o crustáceo que é mais cultivado no Brasil é o Lithopenaeus joannameyi, que é um tipo de camarão peneídeo. E só para finalizar a aula de hoje, gente, os camarões, os crustáceos, na verdade, de uma forma geral, para eles crescerem e levando em consideração a particularidade que eles têm uma carapaça rígida, eles precisam trocar frequentemente essa carapaça para haver esse crescimento. Então, frequentemente eles trocam de carapaça. Esse fenômeno a gente chama de muda ou equidise, que é um fenômeno que é utilizado justamente para haver o crescimento desse animal. Então, de tempos em tempos, ele troca a carapaça para crescer. Nesse sentido, quando a gente fala de carcinicultura, a utilização desses organismos dos crustáceos para cultivo, a gente tem que levar em consideração essa característica do animal, pois qualquer manejo que envolva captura, transporte desses animais não devem ser realizados no momento
que os animais estiverem realizando a muda, porque é um momento que eles se encontram com grande fragilidade e qualquer manejo que vai interferir de uma certa forma em seu bem-estar pode causar mortalidade. Então, quando a gente estiver falando de carcinicultura, a gente vai levar muito em consideração o fenômeno da muda. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só a aula. Qualquer dúvida, como eu falei, é só mandar mensagem no WhatsApp que eu estarei prontamente respondendo para vocês. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau.